barracas e manifestações marcaram a votação pela adoção de cotas sociais e raciais na universidade. Militantes favoráveis e contrários à implementação da medida aguardaram com muita expectativa a decisão do Conselho Universitário. O sistema de cotas ele destinará 30% das vagas de cada curso de graduação a estudantes oriundos de escola pública e desses a metade para estudantes de escola pública autodeclarados negros. Em 2007, numa reunião histórica do Conselho Universitário, a URGS aprovou a utilização de cotas raciais e sociais para o ingresso de estudantes oriundos do ensino público, autodeclarados negros, pardos ou indígenas. Começava ali um processo de democratização da universidade, que passou a receber mais estudantes da periferia, com menos recursos financeiros e de todas as regiões do estado e do país. Que aprendizados a universidade teve com esses estudantes? Quais as mudanças, além da pluralidade, eles trouxeram para esse espaço? Talvez o principal desafio da universidade seja entender a função social que ela tem e ceder essas cobranças. Eu acho que esse seria o principal desafio, assim. 10 anos depois, tendo como cenário uma universidade mais plural, a doutoranda Eliane Almeida de Souza voltou o seu olhar para os primeiros estudantes negros cotistas graduados em sua pesquisa de doutorado. Nela, Eliane aborda a inserção, a adaptação e o empoderamento desses estudantes, que há 10 anos atrás começaram a mudar a cara da universidade. Então, Eliane, queria agradecer primeiramente, por ter aceitado o convite de dar essa entrevista para o Pesquisa em Pauta. E eu queria começar perguntando para ti, como é que foi a tua trajetória acadêmica? Ok, eu é que agradeço o convite, É um privilégio estar aqui nesse momento também com vocês e dizer que assim, não foi tranquila porque eu venho de escola pública, sou moradora da periferia, Meu nome é Eliane Almeida de Souza, filha de mãe Cenira de Xangô e com todas as dificuldades que tem as nossas comunidades negras, que moram à margem da nossa periferia, eu venho numa caminhada muito difícil e complexa. Fiz o primeiro grau na escola pública, o segundo grau na escola pública, fiz a pedagogia também numa universidade pública e fiz o mestrado aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a partir do mestrado, que também eu tenho como um marco na questão desses diálogos com as políticas de ações afirmativas, onde eu comecei a me envolver, a me dedicar mais para que esses trabalhos ganhassem um pouco mais de visibilidade. Então hoje eu atuo nesse campo das políticas de ações afirmativas e mais especificamente das cotas raciais. E como que foi esse processo de interesse de falar dessa primeira década de cotas raciais na URGS? De onde surgiu essa ideia? Também está linkada com essa questão muito forte do racismo na nossa sociedade. Então, assim, a gente ainda tem todas essas questões que trabalham com as subjetividades, um racismo muito forte, escamoteado pelo mito da democracia racial e essas inquietudes. Então, a partir dessas inquietudes e colado na minha luta, na minha caminhada, a partir do meu ingresso aos 17 anos no movimento negro, a gente viu que não estava tudo tranquilo, e que nós precisaríamos, então, de espaços para dialogar sobre essas questões dentro e fora da universidade. Então, esse espaço que nós dialogamos e trabalhamos hoje institucionalizado, ele também dialoga principalmente com o movimento negro. Então, a partir dessa questão do movimento negro, de não ver no currículo a história dos negros, dos africanos inseridas, de não ter ainda uma metodologia que dê conta das nossas especificidades negras e históricas e culturais, a gente sentiu essa necessidade de dialogar com questões mais pontuais. Então eu chego na questão oriunda de periferia, também do movimento negro, mas quando eu adentro no mestrado, eu chego no momento que está já na construção e na efervescência da implementação das cotas. E aí eu entro nesse movimento assim, de cabeça, me atiro dizendo, olha, é importante que a gente dê essa oportunidade para quem há muitos anos foi negado e vem sendo excluída. Então eu fiquei dentro da universidade depois que eu concluí o mestrado, fiz uma outra pós-graduação em Educação em Ética e Direitos Humanos, e me preparei para o doutorado. E quando eu ingressei no doutorado, a partir de 2013, o meu olhar, o meu foco, a minha preocupação, a minha inquietude foi saber como estavam esses alunos que nós ajudamos, mas assim, priorizamos que entrassem pela política de cotas, quem eram esses alunos e
onde estavam esses alunos, né? Então, nós nos debruçamos um pouco sobre essas questões. Por quê? Porque a gente não tinha mais notícias desses cotistas, nós não sabíamos mais como que essa política estava e como que a universidade estava percebendo essa política. E aí nós temos um projeto, né, e tratando disso, após 10 anos de cotas na URGS, né, quem são esses alunos e como eles estão. Tu comentou que tu entrevistou 6 estudantes, né, 6 ex-estudantes. Quais foram os critérios que tu utilizou para chegar nesses 6 estudantes? Eles foram vindo, tu foi atrás deles, como é que foi? Pode contar um pouquinho sobre como foi esse processo? Foi sofrido. Foi sofrido, porque assim, né, nós fizemos os trâmites burocráticos na universidade, junto com a minha ex-orientadora e orientador também, que teríamos que buscá-los nos espaços onde tem essas referências, né, de acolhimento, de dados desses estudantes. E aí nós buscamos então na coordenadoria, né, de assistência ao estudante, que foi criada em 2012, né, a partir da avaliação das cotas. E assim, demoraram muito para nos chegar os retornos, foram muito complexos, nos chegaram sem os dados todos que a gente precisava para fazer as análises, as avaliações. Então, um dia eu resolvi mandar um e-mail, né, expedir um e-mail no grupo do GT que eu havia participado. E aí essa menina viu o GT, uma das participantes dessa avaliação, viu o e-mail e me respondeu. Então, assim, quase um ano depois, né, que eu já estava ingressando no curso, eu estava ficando muito preocupada com o prazo. E aí, após a resposta dela, após a primeira entrevista, ela fez a gentileza de indicar outros cotistas, né? A ideia é que nós tivéssemos 30 entrevistandos, né? E nós não conseguimos. Então, quais foram as conclusões que tu tirou? Qual é que foi a trajetória desses estudantes? Bom, na questão da inserção, né, assim como a minha inserção foi difícil, né, nessa universidade, a deles foi mais ainda, porque eles vieram carimbados com essa questão de ser cotista. Eu acredito, né, que nesses acessos foi muito complicado para eles sobreviverem na universidade, e eu ouvi deles assim coisas muito sérias, muito difíceis até de falar, né, porque passaram por situações que a gente acha que não deveria acontecer na universidade, né? A gente acha que esses preconceitos, eles são até de outros países e eles estão ali ao nosso lado, né? Então, esses alunos, e parece que tudo para eles era mais difícil. Então, para eles tentarem se manter e superar as questões, eles se invisibilizaram, eles negaram a sua pertença étnico-racial e construíram, vamos dizer assim, subterfúgios e barreiras aonde todos que eu entrevistei, nenhum trabalhou as questões das cotas, nenhum trabalhou a questão da negritude, nenhum trabalhou a questão da diáspora em suas pesquisas. Eles também fugiram, né, dessa questão metodológica que era importante, e aí eu não digo que todos os cotistas têm que trabalhar as questões raciais, não é isso que eu estou falando, mas assim, por que de 6 nenhum se viu motivado ou encorajado, né, ou conseguiu trabalhar questões nossas, né, questões deles, questões que estão coladas em sua essência, devido a esse forte racismo que eles enfrentaram dentro dessa instituição. E aí, os seus empoderamentos, eu leio em 3 momentos. O primeiro, que todos se formaram. Eu acho que isso é um empoderamento que não tem preço, porque você entrar na condição de cotista e você conseguir sobreviver nessa universidade elitista, racista, e você conseguir se formar, eu acho que isso é muito importante. Outros é a questão do mercado de trabalho, porque eu acredito que as cotas elas servem como um dispositivo também para um teste de mercado dentro da universidade. Se você é cotista, se você se dedica, se você tira as melhores notas, você está preparado para concorrer a uma vaga num pé de igualdade fora da universidade. Então a gente leu, né, isso assim como um empoderamento muito forte. E o terceiro, eu acho que é isso, ações individuais, que foi um retorno, e aí eu penso que foi um retorno para a pesquisa, né, que todos os alunos que depois eu voltei para dar um retorno, né, da finaleira da pesquisa, dizendo, olha, vou apresentar tal dia, é importante que vocês vão e me assistam, não vou identificá-los, porque nós usamos nome como os personagens brasileiros, Mãe Menininha, né, Oliveira Silveira, Zumbi dos Palmares, para esses ex-cotistas, né, então fiquem à vontade, ninguém vai ser identificado, assim como não foi tranquilo ser identificado na universidade nesse trabalho, a gente teve todo o cuidado também não de identificá-los. Eu gostaria que vocês fossem assistir a defesa, né, e aí no dia da defesa não foi uma defesa, foi uma festa, assim, né, com os momentos sociais, e eu tinha lá esses cotistas, e
3 cartas, né? Digamos assim, 50% da pesquisa, eles terminaram dizendo um pouco aquilo que eram os nossos desejos, né? Eu hoje me assumo como um ex-cotista negro, né? E diplomado. Então, acho que foi um pouco essa caminhada, né? Esse desejo e essa vontade de falarmos de coisas boas, né? Com toda essa dureza, mas uma amorosidade freiriana, né? De que eles só conseguiram se assumir enquanto cotistas negros diplomados porque conseguiram conceder essas entrevistas e esses diálogos e se empoderaram, né, da política. Então no nosso olhar, foram os protagonistas, foram sujeitos de direitos que estão hoje em outros lugares, em outros estados, mas assim, estão empoderados, dizendo para outros cotistas: venham, vocês vão sofrer, vão apanhar, mas vale a pena, porque vocês vão conseguir se graduar e passar por um espaço que ainda é difícil, mas é necessário estar lá. A tua pesquisa, quais são os próximos passos dessa universidade pública, né? Quais são os próximos desafios a respeito das cotas raciais, do racismo, tudo que envolve isso? Olha, são muitos, né? Mas assim, eu acho que em 2017, que foi o meu último trabalho na comissão, foi as cotas na pós-graduação. Eu acho que isso foi muito importante porque negros, indígenas, pobres, trans, quilombolas, deficientes, nesse outro espaço, nesse outro patamar de mestrado e doutorado, ele dá um novo tom para a faculdade de educação, e outras faculdades também já têm cotas na pós. Então, assim, não é receber esses alunos como figuração, é receber esses alunos, né, como protagonistas das suas histórias, dos seus espaços, dos seus direitos. Então, Eliane, para finalizar, queria saber, então, qual é o teu olhar sobre a universidade, 10 anos depois, o que mudou na URGS? Nossa, mudou muita coisa. Olha, eu sou suspeita, né, porque eu adoro a URGS, né, mas assim, eu acho que a universidade, ela só ganhou com as cotas, né, e assim, os alunos negros, né, oriundos das classes populares, você não tem ideia, assim, como é que eu vou expressar, você passar na universidade após ajudar a construir na comissão a chegada dos alunos quilombolas e você receber uma quilombola que você nunca viu e ela dizer: olha, eu me inscrevi para fazer um mestrado nessa universidade, porque agora eu posso. Então, assim, você dizer: nossa, eu fiz parte desse processo, né? Eu ajudei a implementar as cotas na graduação, eu ajudei a implementar as cotas na pós-graduação e eu fiz uma pesquisa que vai servir como uma referência para outros alunos cotistas buscarem esses olhares, buscarem os seus direitos, mas buscarem principalmente, né, o seu pertencimento étnico-racial, que é a categoria que permeou todo o meu trabalho. Né? Se eu não me vejo na instituição essa diversidade de negros, de gays, de mulheres lésbicas, de trans, de deficientes, que nós não víamos há 10 anos e quando a gente via era muito escondido, muito velado. E hoje não, a gente está vendo esses jovens assim, empoderados das suas questões, né? E trocando com outros espaços. Eu acho que isso é mais lindo ainda de você ver essa disponibilidade, né? De trabalho em rede, de troca, de referência, de buscar outras pessoas, de buscar outros olhares, de buscar outros mundos. Então, acho que isso é legal, sabe? Então, acho que mudou muita coisa, e na minha vida mudou tudo.